Olá, terceiro ano, tudo bom? Então, hoje a nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre multiplicação. Isso mesmo, eu não disse para vocês que eu ia voltar com as nossas continhas com multiplicação? Hoje nós vamos praticar muito mesmo, tá bom? Então, olha só. Hoje, dia 15 de janeiro de 2021, eu sou a professora Cíntia Cavalcante e fique comigo até o final dessa aula. Tá certo? Nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. Ou seja, vamos construir os fatos básicos da multiplicação por meio de observação de irregularidades na tabela de multiplicação ou através de diagramas. Tá certo? E o que a gente precisa antes de iniciar a nossa aula? A gente precisa do quê? Exatamente, da nossa garrafinha com água. O que mais? Caderno, lápis, borracha, apontador, certo? Quem não usa lápis, pega o grafite, tá certo? Eu só quero que vocês coloquem todo o material necessário para não perder nenhum detalhe da nossa aula, tá ok? Então, como eu sei que vocês são bem organizados, já tem todo o material aí prontinho, nós vamos o quê? Não vamos contar a conversa, vamos logo para vamos estudar para a nossa prática, tá bom? Nós vamos falar o quê? De multiplicação. E multiplicação é o quê, professora? Multiplicação é a soma das parcelas iguais, não tem dúvida. E como é que aprende matemática? É praticando, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, como eu disse que ia trazer as continhas para vocês, eu trouxe as continhas. E como é que a gente sempre faz? Vocês fazem primeiro e depois eu volto para a gente corrigir, não é mesmo? Então, é com vocês. Então, vamos lá fazer a nossa correção. Sempre eu vou dar um tempo bem prolongado, que é para dar tempo vocês fazerem todas as continhas, tá ok? Então, vamos lá para o que interessa. Vamos fazer a nossa primeira continha, tá? 3 vezes 2, 6, não é isso? 3 vezes 8, 24. Coloco 4 e elevo 1 para o próximo número que a gente vai multiplicar. 3 vezes 1, 3 mais 2, que foi, ó, 5. Faz o quê? Coloca o sinalzinho de igual. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. E vai 1 lá para cima, tá? 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi 3. Sempre esquecendo esse outro que veio do primeiro, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Somar, não é isso? Baixa o número 6. 4 mais 4, 8. 5 mais 6, 11. Vai 1 lá para o próximo número. E 3 mais 1, 4. 182 vezes 23, quanto que é? 4.186, não é isso? Como eu fiquei de fazer agora, o que é? Corrigir a próxima continha.
corrigir. Eu não quero fazer nenhuma continha para vocês. Vocês vão fazer, quando eu voltar, nós vamos só fazer a correção, tá certo? Então, pratiquem, não esperem pela continha para eu dar ela resolvida para vocês, porque assim não aprende, a gente tem que tentar, tá bom? Errou, apaga, para isso que serve aquela borrachinha que eu peço para vocês pegarem no início, tá bom? Errou, apaga e a gente fica praticando novamente, tá certo? Então, vamos lá. 7 vezes 2, 14. Olha só, o 4 e eleva o 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. 7 vezes 4, ó, 28. Sinalzinho de igual, certo? 9 vezes 2, 18. Olha o 1 lá. 9 vezes 1, 9. Mais 1, este 1 aqui, 10. Olha. 9 vezes 4, 36. 36 mais 1, 37. Não é isso? Agora nós vamos o quê? Vamos somar, tá ok? Baixa o número 4. 8 mais 8, 16. Olha o 1 que vai para lá. 8 mais 1, 9. 9 mais 0, continua, 9. 2 mais 7, 9. Baixa o número 3. Então, 412 vezes 97, quanto que é? 39.964. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos continuar a nossa prática. Aqui a gente não pode perder tempo. É só praticar, tá certo? Então, olha a próxima. 376 vezes 40 e 540 vezes 36. Então, é com vocês e já já eu volto pra gente corrigir, tá certo? Tentem fazer. Então, vamos lá fazer a nossa correção, um tempo muito bom, tá bom? Certo? Dá para todos fazerem, sem muita pressa, tá bom? Para não dizer, eu errei porque eu fiz com pressa, que a professora dá pouco tempo. Não dou, tá certo? O tempo é bem prolongado, dá para fazer tranquilamente, tá certo? Então, vamos lá. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 3, 0, certo? Sinalzinho de igual, tá ok? 4 vezes 6,
24. Olha o número 4 e vai o 2. 4 vezes 7, 28. 28 com 2 que foi 30, certo? 4 vezes 3, 12. 12 mais 3, 15. Ao sinalzinho de mais, né? Isso, da soma, que agora nós vamos somar. Baixa o número 0. 4 mais 0, 4. 0 mais 0, 0. Baixa o número 5 e o número 1. Então, 376 vezes 40, quanto que é? 15.040. Tá ok? Vamos lá fazer a nossa próxima correção. Espero que eu esteja fazendo somente a correção com vocês, tá bom? Eu não quero resolver as continhas para vocês. Eu quero fazer a correção, tá certo? Então, vamos lá. 6 vezes 0, 0, não é isso? 6 vezes 4, 24. Vai o número 2. 6 vezes 5, 30. 30 mais 2, 32. Sinalzinho de igual, vamos iniciar. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Olha o número 1 lá. 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, que foi 16. Vamos somar. Baixa o número 0. 4 mais 0, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 6, 9. E baixa o número 1. Então, 540 vezes 36, quanto que é? 19.440. Então, nós fizemos o quê? Uma primeira etapa de continhas de quê? De, ó, multiplicação. E nessa conta de multiplicação, a gente faz o quê? A gente utiliza também a soma, né? Isso, ó, o sinalzinho de mais aqui. E multiplicação, o sinalzinho de vezes, o xizinho, certo? Então, o que é multiplicar? Multiplicar é a soma de parcelas iguais. E o que é que a gente vai fazer o que agora? Como é que a gente aprende multiplicação? O que é praticando. E nós vamos só fazer o quê? Vamos praticar mais continhas, isso mesmo. Prepara o caderno e o lápis, tá certo? Agora é com vocês. Olha o tempinho, tá bom? Vamos fazer. Não é com pressa, eu dou um tempo que dá para fazer tranquilamente, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá, já já eu volto para corrigir. Olha só o nosso combinado, eu volto para corrigir, não para fazer para vocês. Combinado? Vamos lá.
Então, vamos lá fazer a nossa correção. Já deu tempo de fazer, não é isso? Vamos pegar todos e multiplicar unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Nunca esquecendo do número que vier para cá, dar primeiro, o primeiro número, esquece quando for utilizar o segundo número, tá certo? E do mesmo jeito nesta outra continha, ó. Unidade, dezena e centena, multiplica e depois vai multiplicar a unidade, dezena e centena. Quando a gente vai multiplicar o segundo número, a gente já inicia a resposta embaixo dele. Se tivesse um outro número aqui, professora, do mesmo jeito, a gente ia colocar um outro sinalzinho e esse número que ia multiplicar aqui, a resposta ia ser iniciada embaixo dele para cá. Tá certo? Da unidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos só até onde a gente está praticando no momento, tá certo? Então, vamos lá. 7 vezes 7, quanto que é? Ó, 49. 7 vezes 1, 8. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, que foi? 11, não é isso? 7 vezes 6, quanto que é? 42. 42 mais 1, 43. Nunca esquecendo de colocar esse sinalzinho aqui, ó, pra gente diferenciar, tá certo? Porque senão, no final dá tudo errado, a conta não dá certo, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 7, 21. Olha o 2 lá, esquece esses daqui, olha o 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, que foi? 5. 3 vezes 6, 18. Sinalzinho de mais, que agora nós vamos somar. Baixa o número 9. 1 mais 1, 2. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12 é o número 1 aqui. E 1 mais 1, 2. Pronto. Simples. Feita a nossa continha, tá bom? Corrigida. Vamos para a próxima. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 7, 0. E 0 vezes 3, 0. Todo número multiplicado por 0 é ele mesmo. A resposta é 0, tá bom? Multiplicado. Sinalzinho de igual para a gente não esquecer. Uma vez o número 6, 6. Uma vez o número 7, 7. Uma vez o número 3, 3. E vamos agora o quê? Somar. Baixa o número 0. 0 mais 6, 6. 0 mais 7, 7. E o número 3. Lembra que eu falei? Todo número multiplicado por 0 é 0. Multiplicado. Verifiquem que aqui nós fizemos o quê? Uma soma. Então, 0 mais 6 já não foi mais 0, não é isso? Porque é 0. É nada, nada, nada. Mais 6 dá 6, tá bom? E assim sucessivamente. Vamos lá praticar mais. Mais duas continhas para vocês, certo? Respondam que eu volto já para a gente fazer a correção, tá ok? Um tempinho bom de 3 minutinhos para vocês fazerem com calma, tá bom? Com calma, para não errar, certo? As finalizar as nossas duas continhas de hoje, tá bom? Matemática é prática, tem que praticar. Multiplicação, tem que estudar a tabuada de multiplicação, tá certo? Não tá corrigindo? Não tá conseguindo resolver? Vai praticando. Pede para a professora de vocês passarem mais prática. Professora, passa mais continhas para a gente aprender, para a gente praticar, tá bom? Porque matemática é assim, é só praticar, tá certo? Então, vamos lá, fazer esse daqui, que já eu volto para a gente corrigir.
Então, vamos lá, crianças, fazer a nossa correção. 522 vezes 94. Não precisa fazer mais os detalhes, porque todo mundo já aprendeu, não é isso? Todo mundo já sabe fazer as continhas. Então, vamos lá? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 5, 20. Sinalzinho de igual para não dar errado, para a gente não esquecer de colocar um embaixo do outro, não é isso? 9 vezes 2, ó, 18. Olha, o 8 leva o 1. 9 vezes 2, 18. 18 mais 1, 19. 9 vezes 5, 45. 45 com esse 1 aqui, ó, 46. Sinalzinho de mais, porque agora nós vamos o quê? Vamos somar. Isso mesmo. Baixa o número 8. 8 mais 8, 16. E vai 1 para lá, certo? 9 mais 1, 10. Olha o 1 lá, tá? 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. E baixa o número 4. Quanto que é? 522 vezes 94, 49.068. Prontinho, certo? Vamos lá. 2 vezes 9, 18. Olha o número 1. 2 vezes 7, 14. 14 mais 1, 15. 2 vezes 8, 16. 16 com 1, 17. Sinalzinho de igual, 3 vezes 9, 27. Tá bom? Esquece isso daqui. 3 vezes 7, 21. 21 mais 2, 23. 3 vezes 8, 24. 24 mais 2, 26. Vamos somar tudo agora. Baixa o número 8. 7 mais 5. 7 mais 5, 12, né? Isso eleva o número 1. 7 mais 1, 8. 8 mais 3, 11. Vai 1 para lá. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. E baixa o número 2. 879 vezes 32, quanto que é? 28.128. Certinho? Então, vamos lá. Aqui nós finalizamos a nossa etapa de continhas de hoje, tá certo? Quem aprendeu, continue praticando, porque matemática tem que praticar, sempre falei isso para vocês. E quem não conseguiu pegar ainda, pede para a professora fazer mais continhas, tá bom? Que tá certo, estuda a tabuada de multiplicação, que nós não vamos parar por aqui com multiplicação não, tá certo? Então vamos lá, vamos para nosso probleminha de hoje. Um caixote tem 1.200 maçãs. Quantas maçãs terão 8 caixotes? Então, olha só. Esse caixote aqui tem 1.200 maçãs, certo? Se eu tiver 8 caixotes desses daqui, 1.200, mais 1.200, mais 1.200, eu vou somar tudo isso? Não, porque eu posso multiplicar. Se tem 1.200 maçãs em um caixote e eu quero saber quanto terá em 8, eu pego o quê? 1.200 e multiplico por 8. Pronto. Assim eu vou saber quantos vão ter ao todo. Eu tendo 8 desses, eu vou ter quantas maçãs ao todo? Então, 8 vezes 0, 8. 8 vezes 0, 8. 8 vezes 2, 16, olha o número 1 lá. 8 vezes 1, 8, mais 1 que foi, ó, 9. Então, se eu tiver 8 caixotes desse, com 1.200 maçãs em cada um, eu terei ao todo quantas maçãs? 9.600 maçãs, não é isso? Muita maçã mesmo, certo? Vamos pro próximo. Olha só, um feirante vendeu 2 dúzias de caixas de abacate. Em cada caixa havia meia dúzia de abacates. Quantos abacates ele vendeu? Então, vou deixar aí com vocês, tá certo? Volto já já. Um minutinho para vocês resolverem.
Vamos lá fazer nossa correção? Olha só. Um feirante vendeu 2 dúzias de caixas de abacate. Olha os abacates aqui, certo? Então, se ele vendeu 2 dúzias, quanto que é uma dúzia? Uma dúzia é igual a 12 unidades, não é isso? E 2 dúzias? 2 dúzias é o quê? 12 mais 12. 12 vezes 2, 24. Então, 2 dúzias são 24 unidades. Então, ele vendeu 2 dúzias de caixas de abacate. Quantas caixas ele vendeu ao todo? Ao todo, ele vendeu 24 caixas, não é isso? Em cada caixa havia meia dúzia de abacate. Ou, se uma dúzia são 12, meia dúzia são quantas? 6 unidades. Quantos abacates ele vendeu? Então, vamos lá. Ele vendeu 2 dúzias de caixa. Ele vendeu 24 caixas, não é isso? E em cada caixa tinha quantos abacates? 6. Quantos abacates ele vendeu ao todo? Como é que a gente sabe isso? Fazendo o quê? Uma multiplicação, olha só. Em cada caixa haviam 6 abacates e vendeu 24 caixas, não é mesmo? Vamos lá. Então, a gente vai fazer o quê? 24 vezes 6, simples assim. Se em cada caixa tinha 6 unidades e ele vendeu 24 caixas ao todo, nós vamos só multiplicar. 24 vezes 6, tá certo? 6 vezes 4, quanto que é? 24. Olha lá, vai o número 2. 6 vezes 2, 12. 12 mais 2, 4. 14. Então, quantos abacates ele vendeu ao todo? Ao todo, ele vendeu 144 abacates, certo? Então, hoje nós finalizamos por aqui a nossa aula, tá bom? Pratiquem bem matemática. Então, nós ficamos por aqui a nossa aula de hoje, tá certo? Continuem praticando, estude a tabuada, tá bom? Que a nossa multiplicação não vai parar por aqui. Então, vamos finalizar. O meu abraço bem apertado, um bom fim de semana, certo? Estudem, não relaxem, tá ok? E até a próxima aula. Bom dia, galera do terceiro ano. Professor Wilson Vilhena, com a disciplina Língua Portuguesa. Estamos agora iniciando o ano. Desejo a vocês um feliz ano novo, que tudo transcorra muito bem nessas nossas vidas. Vamos começar a nossa aula com a mensagem do dia. Aquela mensagem de otimismo, de fé, de força que nós, professores, e vocês, alunos, têm. Olha aí, mensagem do dia. Que bom que você voltou. É muito bom te ver aqui. Mais um ano se inicia e com ele vamos desfrutar de muitos momentos de aprendizados, descobertas e conhecimentos fascinantes. Vamos fazer da nossa aula um momento de paz, amizade, respeito e de muitas alegrias. E que possamos aprender e crescer juntos a cada dia. Este é o desejo nosso, de nós professores da Rede Municipal de Teresina, para vocês alunos. Já já estaremos aí nas escolas, abraçando, tendo aquela vida normal. Vamos começar? Agora é hora de foco, galerinha. Vamos aprender, vamos ter foco. O ano que se passou, a gente deixa as coisas ruins para trás. Agora, metas, focos e objetivos. Roteiro da aula. Primeiro momento, como sempre, hora da leitura. Segundo momento, retomada das habilidades. Aquele momento que a gente fala quais são as habilidades que nós vamos desenvolver durante a aula. Terceiro momento, a revisão com o gênero texto didático. E quarto momento, as atividades. Estão preparados? Não quero ver ninguém com cara de sono. Vamos lá? A hora da leitura. Bom, esse momento é o momento que você agora vai escolher um local aí na sua casa
onde você se sinta confortável para embarcar nessa aventura. Eu trouxe uma história muito legal. Preste atenção. Olha aí a ficha técnica. Título: Da Janela de Minas. Autoras: Nicole R. Florentino, professora Terezinha L. da Silva e ilustrações de Fé Esponche. E aí? Ficaram aí com curiosidade como é que vai ser essa história? Vamos lá? Vamos embarcar nesta aventura. Da Janela de Minas. Da janela de minha casa, vejo um belo horizonte. O mais belo do mundo, para viver e brincar. Será que a felicidade também me vê de lá? Da janela de minha casa, vejo os olhos curiosos de quem chega à cidade. A beleza da Pampulha é mesmo de verdade? Da janela de minha casa, vejo o medo do escuro. Quem caminha pelas ruas não se sente mais seguro. Da janela de minha casa, sinto o perfume mineiro. Hoje tem feijão tropeiro. Trem bom, tão bom quanto o seu cheiro. Da janela de minha casa, vejo a vida como ela é. Tanta gente de barriga vazia e o peito cheio de fé. Da janela de minha casa, vejo o brilho da cachoeira. Um pulo e viva! É verão de brincadeira. Da janela de minha casa, vejo crianças sem lar, sem colo, sem abrigo. Do que vai brincar? Da janela de minha casa, vejo museus lado a lado, cochichando um para o outro os segredos do passado. Da janela de minha casa, ainda vejo a esperança de quem quer um trabalho, mas da busca já se cansa. Ping, ping, ping. Da janela de minha casa, o que é que tanto pinga? É o choro de quem perdeu o melhor amigo na barragem que se rompeu. Da janela de minha casa, vejo o ontem, vejo hoje, vejo perto e vejo longe. Quem será que vem na linha do horizonte? Eu espero ver chegar a justiça e a gentileza de mãos dadas com a honestidade. É tudo que a gente precisa para viver como iguais. Essa é a minha verdade. Que nós possamos, nesse momento de dificuldade, de pandemia, abrir as nossas janelas, ter empatia com o outro. Essa mensagem é a que eu deixo agora para vocês. Beleza? Então, as habilidades. Olha aí, galerinha, as habilidades desta aula. Primeira habilidade. Ler e compreender com autonomia, relato de experimento, texto didático, que é o gênero que nós estamos trabalhando nesta semana, verbete de enciclopédia e verbete de dicionário. Ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto. Quem são os atores sociais envolvidos? Os interlocutores. Professor, eu até hoje não sei o que é um interlocutor. Somos nós, galerinha. Nós, professores, vocês, alunos, que leem, entendeu? O espaço, contexto de circulação, os propósitos comunicativos, que é a finalidade, e o gênero. Identificar a finalidade dos textos de diferentes gêneros. Trabalhamos essa habilidade bastante nas aulas do ano de 2020. E identificar o tema de um texto. Também foi outra habilidade que nós trabalhamos muito. Lembro que sempre reforcei aqui para vocês que o tema é uma das habilidades mais complexas. Mas nós vamos sim, todas as aulas, tentar desenvolver estratégias para que vocês possam, aí em casa, com a mamãe, com o papai, possam desenvolver também estratégias para descobrir o tema de um texto. Bem, sempre começo com uma pergunta básica. Mas o que é o gênero didático?
Vocês já se perguntaram? Passaram a semana toda estudando o gênero. Tenho certeza que os professores trabalharam muito bem na definição, na estrutura desse gênero. Vamos revisar? O texto didático é um gênero textual com objetivos pedagógicos, ou seja, ele está estruturado de uma forma que os leitores, os interlocutores, tenham a mesma compreensão. É disposto de maneira que todos os leitores tenham a mesma conclusão. Por este motivo, é considerado um texto utilitário. Esse é o tipo de texto utilizado em livros didáticos, esses que vocês têm aí em casa, de português, de ciência, geografia, história e por aí vai. Por exemplo, artigos científicos e programas de educação. O vocabulário, ou seja, a linguagem, a maneira como se escreve, deve ser acessível a fim de que os leitores extraiam do texto uma única, mesma compreensão. Por esse motivo, nesse gênero textual, as palavras devem ser empregadas no sentido real. Vocês estão no 3º ano. Então, os livros didáticos trabalham com textos que vocês possam ler e compreender. Característica do texto didático. Primeiro, objetividade, ser objetivo. Impessoalidade, quem escreve não coloca a sua opinião, o que acha. Ele vai escrever aquilo que, se for, por exemplo, um texto científico, diz e pronto. Linguagem acessível ao nível do conhecimento do leitor. Abordagem que permita uma única e específica interpretação. Frequentemente usado em programas de ensino e ensino-aprendizagem. Adaptação dos sentidos para a mais clara compreensão da mensagem. Vamos agora para a hora da atividade. Galerinha, vamos acordar. Esse é um momento muito importante da nossa aula. Por quê, professor? Porque nós estamos aqui, nós vamos trabalhar aquelas habilidades que eu li agora há pouco e nós vamos desenvolver estratégias aqui. Nós, professores, aqui na sala e vocês aí em casa. Então, é um momento que deve ser prestado muita atenção. Vamos ter foco? Vamos ter objetivo? Tá aí o 2021. Vamos lá. Leia o texto. O título, Vitória Régia. Vitória Régia? Mas será o que vai falar? Título é muito importante a gente prestar atenção no título, galerinha. Bem, eu sei alguma coisa de Vitória Régia. Será que é nome de uma mulher? Será que é o nome de uma planta? Será que é uma lenda? Mas nós não estamos trabalhando lenda, nós estamos trabalhando texto didático. Vamos ver aí quais mais informações a gente pode obter desse texto, antes do próprio texto. Olha aí, uma imagem. Trouxe aqui uma imagem de uma planta. Vocês conhecem? Se sim, parabéns. Se não, vão conhecer agora com o texto didático. Vitória Régia. Vamos lá. Ela ganhou esse nome como uma homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra. Ela quem, galerinha? A Vitória Régia. Os índios Guarani chamam essa planta de irupé, que quer dizer prato d'água. Elas são mesmo como bandejas verdes e aguentam até uma criança pequena em cima delas. Galerinha, aqui tá Dallas, mas é delas, tá bom? É da mesma família das ninféias da Europa e dos lótus da Ásia. Todas plantas aquáticas. Suas raízes ficam no fundo da água, de onde sai um ramo coberto de espinhos. A superfície inferior da folha tem pequenos canais cheios de ar, que funcionam como pequeninas boias. Por isso,
ela flutua. Sua flor é a maior da região amazônica. Durante seus 3 únicos dias de vida, muda de cor. Tem várias camadas de pétalas e, no meio, um botão circular guarda as sementes. Essas flores só se abrem à noite e medem aproximadamente 30 centímetros. Seu perfume é delicioso. Olha aí, quanta informação, não é? A Vitória régia é uma planta aquática, típica dos rios da Amazônia. Foi levada para muitos lugares do mundo por sua beleza. De noite, quando as flores estão abertas, os besouros vão dentro delas e, como elas se fecham ao amanhecer, ficam presos ali. Olha só. Onde é que eu posso encontrar esse texto, professor? Você vai... esse texto é da autora Gabriela Brioski, está em um livro chamado Plantas do Brasil, da editora São Paulo, da editora Odisseus. E ele foi publicado em 2003. Quiserem saber mais da Vitória régia, vão lá no YouTube ou no Google e coloquem lá informações sobre Vitória régia. É muito interessante. Bom, eu trago agora com vocês um desafio. Vamos explorar o texto. Professor, o que é explorar? Explorar é a gente buscar informações, compreender o texto das mais diversas possíveis, das mais maneiras possíveis. A primeira pergunta é: qual o tema, assunto explorado no texto? Bem, nas aulas de 2020, eu sempre coloquei aqui para vocês a seguinte: qual é a estratégia melhor para se trabalhar, para se desenvolver esta habilidade? Bem, voltar ao texto, ler parágrafo por parágrafo e tentar descobrir, identificar em cada parágrafo qual o assunto está sendo falado. Depois da conclusão da análise de todos os parágrafos, você iria perceber qual o assunto que mais está sendo comentado. Bem, hoje eu trago uma proposta diferente. Hoje nós vamos fazer isso, para que vocês aí em casa também façam isso. Porque só por fala fica muito difícil. Agora vocês vão ver como é que a gente faz para identificar um tema de um texto. Primeiro, vamos analisar o título. Lembrando, galerinha, que o título é uma coisa, o tema é outro, totalmente diferente. O que pode acontecer? Que o título ele nos dá pistas, nos dá informações sobre um possível tema. No caso, qual é o nosso título da história, do texto? Vitória régia. Bem, nós fizemos a inferência antes de ler o texto. Veja que surgiu várias coisas. Poderia ser o nome de uma pessoa, poderia ser a lenda, como surgiu a Vitória régia. Mas aí, depois do texto, a gente viu que era um texto explicando, dando algumas informações sobre a planta. Vamos lá? E aí, reforçando com a imagem da planta. Mas até aqui, eu não tenho condições de dizer qual é o tema. Para isso, eu estou explorando todas as informações que o texto me possibilita, do título às imagens. Ok? Então vamos continuar. No primeiro parágrafo, vamos ver o que diz o primeiro parágrafo. Ela ganhou esse nome como uma homenagem à Rainha Vitória, da Inglaterra. Então, eu analiso o primeiro parágrafo e tento tirar do primeiro parágrafo a ideia central. Nesse caso, qual seria a ideia central desse parágrafo?
Vamos ver aqui, que foi que eu falei, que foi que eu coloquei, desculpa. Olha aí, a ideia central desse parágrafo é a origem do nome da planta Vitória Régia. Será que o tema será a origem do nome? Ainda não temos condições de dizer qual é o tema. Nós temos que explorar todos os parágrafos. Vamos agora para o outro. Segundo parágrafo. Os índios Guarani chamam essa planta de irupé, que quer dizer prato d'água. Elas são mesmo como bandejas verdes e aguentam até uma criança pequena em cima delas. Então, qual seria a informação mais importante do segundo parágrafo? Vamos ver aqui? Olha aí, o que foi que eu coloquei? Nome que os índios deram à planta e já começa a ser apresentado aqui no segundo parágrafo, galerinha, ó, uma coisa muito importante. Uma característica, as características. Aqui, o nome que os índios deram, não é? Irupé, e nós temos as características. É chamado de prato d'água, porque são mesmo como bandejas verdes, elas são grandes, né? Aguentam até uma criança pequena em cima delas. Vamos lá, continuando. Terceiro parágrafo. É da mesma família das ninféias da Europa e dos lotos da Ásia. Todas plantas aquáticas. Vamos ver o que foi que a gente tem de mais interessante nesse parágrafo? Olha aí, a relação de uma planta com uma outra, no caso, as ninféias da Europa e lotos da Ásia, não é? Então, elas são da mesma família, e apresenta mais características. Olha aqui, elas são todas plantas aquáticas, que quer dizer que elas vivem dentro d'água. Quarto parágrafo. Suas raízes ficam no fundo da água, de onde sai um ramo coberto de espinhos. A superfície inferior da folha tem pequenos canais cheios de ar, que funcionam como pequeninas boias. Por isso, ela flutua. Vamos ver o que tem de interessante no quarto parágrafo? Características da Vitória Régia. Quando ele diz que as raízes ficam no fundo, não é? É coberto de espinhos, caracteriza a questão da folha. Por que elas boiam? Porque ela tem pequenos canais cheios de ar. Quinto parágrafo. Sua flor é a maior da região amazônica. Durante seus 3 únicos dias de vida, muda de cor. Tem várias camadas de pétalas e no meio, um botão circular guarda as sementes. Essas flores só se abrem à noite e medem aproximadamente 30 centímetros. Seu perfume é delicioso. Essa aqui também está muito fácil. Olha o que nós tiramos aqui como ideia central desse parágrafo. Continua nos apresentando as características agora da flor, quando diz que é a maior flor da Amazônia, que aproximadamente tem 30 centímetros, tem várias camadas, tem várias pétalas, não é? Vamos para o sexto parágrafo. A Vitória Régia é uma planta aquática, típica dos rios da Amazônia. Foi levada para muitos lugares do mundo por sua beleza. Vamos ver aqui qual é a ideia central desse parágrafo. Característica da planta Vitória Régia e que ela está presente em alguns lugares do mundo. Galerinha, a gente fazendo dessa forma, no fim do texto, nós temos a habilidade de descobrir qual é o tema. Vamos para o sétimo parágrafo. De noite,
quando as flores estão abertas, os besouros vão dentro delas. E como elas se fecham ao amanhecer, ficam presos ali. Vamos ver qual é a ideia desse parágrafo? Olha aí, nesse parágrafo está nos informando o comportamento da planta, como é que ela age. Então, à noite, a sua flor, ela se abre. E ao se abrir, ela exala um perfume delicioso, o que atrai os insetos. Ao amanhecer, a flor se fecha, assim trancando, prendendo os insetos. Então, professor, eu tenho que fazer isso para descobrir o tema? Galerinha, é uma estratégia e isso funciona. Professor, mas eu acho muito difícil. Tudo que a gente inicia, que a gente não tem o hábito de fazer, é difícil no início. Mas, com a repetição, nós aqui, professores, usando essas estratégias, e vocês aí em casa fazendo a mesma coisa, vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Bom, voltamos para a pergunta inicial. Qual o tema, assunto? Tema e assunto não é a mesma coisa, tá bom? Desse texto. Olha aí a letra A, o que que nos diz? A Vitória régia é uma planta aquática. Na letra B, elas pertencem à família das ninféias. Na letra C, informações sobre a planta Vitória régia. E na letra D, elas estão em outras partes do mundo. Eu vou dar aqui 10 segundos para vocês analisarem e vocês responderem aí em casa qual é a alternativa que corresponde ao tema, assunto desse texto. Vamos lá, analisem aí. 10 segundos, bora! Conseguiram? Não está difícil, está super fácil. Preste atenção. Todas as informações que estão aqui nessas alternativas, elas são verdadeiras. Você vai encontrar essa informação da letra A, você vai encontrar essa informação da letra B no texto, você vai encontrar essa informação da letra C lá no texto e você vai encontrar essa informação aqui na letra D no texto. E por que isso, professor? Justamente para saber se você desenvolveu a habilidade. Olha, lá está dizendo que a Vitória régia é uma planta aquática. Mas foi falado em todos os parágrafos essa informação? Não, não foi. Lá está dizendo que elas pertencem à família das ninféias, da Europa e do lótus da Ásia. Mas foi falado em todos os parágrafos essa informação? Também não. E pulamos na letra C. Informações sobre a planta Vitória régia. Olha aí. Acendeu aqui uma luz. E na letra D, elas estão em outras partes do mundo? Também foi falado isso. Mas essa informação, galerinha, não foi explorado em todos os parágrafos. Então, qual é a resposta correta? Olha aí, letra C. Observe que do segundo parágrafo até o último, o texto vem nos dando informações de das características da planta. Então, qual é a resposta correta do tema e assunto? Informações sobre a planta Vitória régia. Agora, a partir de hoje, toda vez que a professora passar uma atividade para vocês e tiver qual é o tema, assunto do texto, usem essa estratégia que vocês vão conseguir. Tudo bem? Vamos continuar. Qual a finalidade desse texto? Para que serve esse texto? Todo texto tem uma finalidade. Letra A. Explorar a origem da Vitória régia? Não sei. Divulgar alguns tipos de plantas aquáticas? Vamos ver. Letra C. Identificar uma Vitória régia? E letra D. Informar sobre a Vitória régia? Essa aqui também está moleza. Vamos conferir a resposta. Olha aí, galerinha. A finalidade do texto é explorar e informar a nós leitores, vocês, nós professores,
sobre a Vitória Régia, sobre a planta. Terceira questão. Em que suporte esse texto pode ser publicado? Onde você pode encontrar esse texto? Esse texto que nós acabamos de explorar, parágrafo por parágrafo. Vamos conferir aqui a resposta? Olha aí, galerinha. Esse tipo de texto pode ser encontrado nos livros didáticos, revistas pedagógicas, revistas científicas, sites científicos ou de educação. Com certeza, você pode se deparar com um texto como esse no seu livro de português ou no seu livro de ciência. Então, galerinha, começamos 2021 com aquele gás de querer aprender. Eu quero ouvir todo mundo assim, eu quero aprender, professor. Mande mensagem para o seu professor. Terminamos agora a primeira aula com a revisão do gênero texto didático. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Vamos beber uma água, tomar um café, despertar esse sono, que a gente volta já já. Fui! Estamos de volta, galera. Sexta-feira, finalizando a primeira semana, né, de aulas aqui na TV. Janeiro 2021. Olha, foco novo, objetivo novo e agora é hora de aprender. Sexta-feira, sextou, mas ainda a gente não pode sair. Temos que ficar em casa. Se sair, de máscara, lavar as mãos, passar álcool em gel. Beleza? Vamos para a segunda aula. Que maravilha! A primeira foi show. Espero que vocês tenham aprendido, reforçado aí o conteúdo com o gênero texto didático. Vamos lá? Roteiro da aula. Primeiro momento, hora da leitura, galera. Segundo momento, retomada das habilidades. Terceiro, revisão texto didático. E aí, trazemos aí a revisão de língua, usos e reflexão. Quarto momento, atividades. Bora lá. Vamos dormir não. Hora da leitura, projeto Marathon. Olha aí a ficha técnica, o texto, telefones. A estratégia de leitura, leitura cronometrada. Lembrando a vocês que vocês passaram a semana toda com esse texto, com diversas estratégias. Leitura silenciosa, leitura em voz alta, leitura compartilhada. O meu dia é o dia da leitura cronometrada. Tenho certeza que vocês já sabem o que é isso. Mas o meu papel aqui é informar, falar, repetir. A leitura cronometrada é aquela que você pede ajuda a alguém. Vai contar 1 minuto e depois de 1 minuto, a pessoa vai te informar que o tempo acabou e você vai anotar a quantidade de palavras que você leu durante 1 minuto. Beleza? Lembrando a você que esse elemento da leitura, da velocidade, é muito importante. Mas tem outros. Leitura correta das palavras, leitura da entonação das palavras, do texto correto, respeito dos sinais de pontuação. Todos esses elementos contribuem para que você, no final do texto, saiba, compreenda o que leu. Projeto Sou Marathon na leitura, terceiro ano. Quero ver todo mundo do terceiro ano, ó, craque na leitura. Posso confiar? Vamos lá? Eu vou fazer a leitura, vocês prestem atenção na minha velocidade, na entonação, no respeito do sinal de pontuação. E aí depois da aula, vocês vão treinar em casa. Beleza? Vamos lá. Telefones. Eu gosto de telefonar. Quero telefonar para o Samuel. Eu disco o número dele. O telefone de Samuel está tocando. Ouço um som no meu telefone.
O som me diz que o telefone de Samuel está tocando. Samuel levantou o fone dele. Eu falo com ele. Ele ouve a minha voz. Um fio do meu telefone está ligado à central. Os fios vão de cada telefone à central. Cada telefone tem um número. Eu disco um número de telefone. Isso diz à central com que telefone eu quero falar. A maioria dos fios telefônicos passa no subsolo. Muitos fios formam um cabo. Certos cabos muito grandes passam no fundo do mar. Navios especiais colocam lá. Às vezes, os trens têm telefone. A gente pode telefonar do trem. Há telefones nas minas. Os mineiros podem telefonar ao homem da superfície. Alguns elevadores têm telefone. Você pode telefonar pedindo socorro se o elevador enguiçar. Os mergulhadores têm telefones especiais nos capacetes. Eles podem conversar com o homem do barco. Muito bem, vocês agora prestaram atenção na minha leitura, na minha velocidade, na entonação, respeito dos sinais, e aí vão treinar em casa. Quero ver todo mundo, craque na leitura. Beleza? Então vamos para as habilidades da segunda aula, ok? Ler e compreender com autonomia, relato de experimento, texto didático, que é o texto que nós estamos revisando nesta semana. Verbete de enciclopédia e verbete de dicionário. Galerinha, ler com autonomia é também respeitar todos esses elementos que eu acabei de falar. Ler com velocidade, ler as palavras corretas, respeitar os sinais de pontuação, porque no final da leitura você vai compreender a mensagem que o texto quer passar. A segunda habilidade é identificar a finalidade dos textos de diferentes gêneros. No caso aqui, texto didático. Todo texto tem uma finalidade. Terceira habilidade, identificar o tema de um texto. Quarta habilidade, grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema-grafema, regulares, diretas e contextuais. Ok? Começamos também com a pergunta na segunda aula. O que é o gênero texto didático? Vocês já sabem, mas vamos revisar? O texto didático refere-se a um gênero textual. O texto didático refere a um gênero textual cujo objetivo principal é o fim pedagógico. Tem como característica uma escrita simples, objetiva e que todo leitor com breve conhecimento, segundo o nível do texto, possa compreender a mensagem com clareza. O texto didático tem como finalidade ensinar algo ou explicar um conteúdo específico a quem não o domina ou não o conhece. Os textos didáticos, por exemplo, são muito próprios do contexto escolar e precisam ser usados pelos alunos desde os primeiros anos de escolarização, galera. Bom, agora nós vamos trabalhar a parte da aula que trabalha a questão da língua, usos e reflexão. Vamos estudar? A letra M antes de P e B. Como assim, professor? A letra M antes de P e B? Sim, galerinha. Porque dependendo da posição da letra M, ele vai produzir um som diferente daquele som que nós estamos acostumados, que é o ma, mé, mi, mó, mu. Ele vai dar à palavra ou à sílaba um som nasal. Bem,
O que é o som nasal? O termo nasal é usado na classificação fonética dos sons da fala. Refere-se ao modo de articulação dos sons através do nariz. O sonzinho sai pelas narinas, em outras palavras. Nasalização. Olha aí, nós temos aqui algumas palavras. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. Campeões, tempo, temperatura, companheiros, aventura, brincando, invenções e mundo. Bem, essas palavras, elas estão aqui para... tem um fim, tem um objetivo. O que é que elas têm em comum? Elas têm em comum, olha, podemos observar que em todas elas tem a presença da letra M e da letra N. Por quê? É o que nós estamos estudando agora, os sons nasais. Olha aí, a nasalização ou a nasalidade é tudo aquilo que envolve o som nasal do nariz. O som, quando você fala, por exemplo, uma palavra que tem uma sílaba nasal, ele vai sair pelo nariz. A nasalização acontece quando as letras M, N e o sinal tio marcam o som nasal das palavras. Nesta aula, nós vamos focar nas letras M e N. O sinal tio, posteriormente, será trabalhado. Ok? Olha aqui. Nós temos aqui, para vocês prestarem atenção, nós temos aqui algumas palavras e todas têm a letra M ou N. Por quê, professor? Para a gente perceber aí a nasalização. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura de cada uma. Tempo, penso, tinta, bombeiro, bombom, umbigo, vento e tambor. Professor, eu ainda estou com dificuldade de entender essa questão de som nasal. Olha a estratégia que eu faço lá na escola com os meus alunos para a gente trabalhar essa questão do som nasal. Eu faço o seguinte, eu peço para eles colocarem a mãozinha bem próxima da boca e deixar um pouquinho aberta e o dedo indicador, pode ser do lado esquerdo ou direito, bem próximo do nariz. Quando eu, preste atenção, quando eu ou você pronuncia a sílaba que está presente, o M ou o N, você vai perceber uma vibração saindo pelo nariz. Olha só, bote a mãozinha na boca e bote o dedinho e pronuncie a palavra umbigo. 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 Você vai perceber que a sílaba sai o sonzinho pelo nariz. E bigó, você vai sentir uma vibração na boca. Por quê? Porque as sílabas bi e gó não são nasais. Da mesma forma, se você for fazer com todas elas. Vamos treinar agora com a palavra tinta. Olha só. Tinta. Tinta. O interessante é que na palavra tinta, você consegue sentir a vibração do tim, no final do som, saindo pelo nariz. Já a sílaba tá, você sente a vibração pela boca. Pronuncie agora só a palavra casa. Coloque a mãozinha. Casa. Você consegue sentir a vibração só pela boca. Por quê? Porque a palavra casa não tem nenhuma sílaba com som nasal. Ajudei? Pois vamos continuar. Olha só. Professor,
Se a letra M e a letra N, em algumas palavras, ela vai trazer esse som nasal, como é que eu vou saber se eu coloco M ou N? Eis a dúvida. Mas tem uma regra, galerinha. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí, ó, é show, já sabe qual é a regra. Vamos ver? Olha só, moleza. Coloca-se o M toda vez que ele apresentar um som nasal antes de P e B. Não consegui entender ainda, professor. Como assim? Vamos ver os exemplos. Nós temos aqui as palavras, desculpa, campo, tombo, pombo e limpo. Veja que todas elas, o som nasal é produzido pela presença da letra M em cada sílaba. E por que tem que ser a letra M? Veja, qual é a próxima sílaba da palavra campo? É pó. Inicia-se com que consoante? P. Qual é a sílaba depois do som nasal da palavra tombo? É bó. Inicia-se com que vogal? B. Então, se tem uma palavra com som nasal e a escrita é M ou N e você tem dificuldade, não vai ter mais a partir de hoje. Aliás, a partir dessa semana, porque nós estudamos. Os professores explicaram muito bem. Eu observo qual é a sílaba depois e observo qual é a consoante. Se for P ou B, já sabe. Que letra é? Letra M, galera. Beleza? Isso aqui é moleza. Tenho certeza que vocês são crânio nisso. Hora da nossa querida e boa atividade. É aqui o momento mais importante da aula, onde nós vamos desenvolver as habilidades. Vamos lá? Estão gostando da aula? Eu espero que sim, porque foi, ó, produzida com muito carinho, início de ano, a gente está aqui, ó, uhul, querendo que vocês aprendam. Vamos lá. Olha aí o primeiro texto. Água. O título é água. Mas eu poderia dizer que o tema desse texto, eu poderia dizer que o tema é água? Não. O título é uma coisa e o tema do assunto é outra. Apesar que o título vai me dar um direcionamento, um caminho que eu posso fazer as inferências. Tá bom? Vamos lá. Eu vou ler o texto, acompanhe aí em casa a leitura e depois a gente discute aqui as questões. Água. A água é um recurso natural abundante, porém finito. Isto quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada. E por isso devemos utilizá-la com responsabilidade. Nem toda a água do planeta pode ser usada para consumo humano. Somente 2% está disponível para este fim. Beleza. Texto legal? Objetivo, linguagem clara. Acredito que todos compreenderam essa parte. Vamos agora continuar. Segundo a ONU, que é a Organização Mundial das Nações, o consumo da água aumentou muito no século XXI. Sem alternativa para aumentar a oferta de água disponível ao consumo, a melhor maneira de oferecer o recurso a todos é poupar. Hoje, o Brasil detém 15% da água doce do planeta. Olha só que legal.
Entre as principais fontes de água potável no país está o aquífero Guarani, que ocupa 2/3 de todo o território nacional, dividido entre os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olha aí, muita informação, um texto que traz uma linguagem simples, objetiva. Professor, eu gostei desse texto. Onde é que eu posso encontrar? Você vai, digita todamateria.com.br, que lá é um blog que você vai encontrar vários outros textos interessantíssimos. Eu recomendo. Lanço novamente a pergunta: vamos explorar o texto? Sim, vamos explorar o texto. Letra A. Qual a finalidade do texto? Lembrando sempre, todo texto tem uma finalidade. Professor, não entendo muito bem essa questão de finalidade. Pois troque, coloque para que serve. É a mesma coisa. Então, para que serve esse texto? Vamos conferir aqui a resposta. Informar e alertar sobre a situação da água potável no mundo. Esta é a finalidade desse texto. Observe que ele todo momento está falando que, embora o nosso planeta seja coberto de água, é um planeta azul, mas apenas 2% da quantidade de água serve para o consumo, para nós seres humanos, seres vivos. Letra B. Qual o tema, assunto do texto? Vamos fazer aquela mesma estratégia. Analisar parágrafo por parágrafo e depois fazer uma análise geral do texto para identificar qual é o tema. Começamos, claro, com tudo aquilo que o texto pode nos fornecer. Título, se tem título, claro que tem o título. Se tem imagem, pois a gente observa as imagens, analisa as imagens. Nesse caso não tem imagens, então tem um título. Pronto. Como eu já disse, o título é água, mas só o título não me dá a garantia de ser o tema. Então nós temos que explorar. A partir de hoje eu quero ver todos os alunos do terceiro ano, quando se tratar de tema, assunto, utilizar essa estratégia. Analisar parágrafo por parágrafo. Beleza? Vamos lá. Primeiro parágrafo. A água é um recurso natural abundante, porém finito. Isso quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada. E, por isso, devemos utilizá-la com responsabilidade. Nem toda a água do planeta pode ser usada para consumo humano. Somente 2% está disponível para este fim. Então, eu tenho o primeiro parágrafo e agora eu vou tirar as informações mais importantes deste primeiro parágrafo. Vamos ver? Vamos conferir aqui comigo? Olha aí, galerinha. A importância do uso responsável da água. Por quê? Porque apenas 2% da quantidade toda de água que existe no nosso planeta, só 2% está disponível para nós, para o nosso consumo. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Segundo parágrafo. Segundo a ONU, a Organização Mundial das Nações, o consumo da água aumentou muito no século XXI. Sem alternativa para aumentar a oferta de água disponível ao consumo, para nós, seres humanos, a melhor maneira de oferecer o recurso a todos é poupar. E aí, o que vocês acham? Vamos ver aqui qual ou quais as informações mais importantes desse segundo parágrafo. O aumento do consumo, no século XXI e a importância do uso consciente. E por quê? Para que todos possam ter acesso à água potável. Terceiro parágrafo. Hoje, o Brasil detém 15% da água doce do planeta. Olha uma quantidade
Razoável. Entre as principais fontes de água potável no país está o Aquífero Guarani, que ocupa 2/3 de todo o território nacional, dividido entre os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, qual a informação ou quais informações eu posso dizer que são mais importantes nesse parágrafo? Olha só, professor, eu estou achando muito difícil essa estratégia. Galerinha, é treino. Treino. Vão treinando. Toda vez que o professor passar um texto e pedir trabalhar essa habilidade, ou qualquer outra habilidade, e você quer descobrir o tema, façam isso. Porque aí vocês vão treinando e vão, com certeza, chegar ao sucesso. Olha só, vamos ver aqui. A distribuição em território nacional de água potável é o tema mais importante desse parágrafo, ok? Então vamos relembrar bem aqui, olha. Deixa eu ver se terminou mesmo. Peraí, por favor. Certo. Vamos relembrar bem aqui. No primeiro, a importância do uso responsável da água. No segundo, o aumento do consumo e a importância do uso consciente. E no terceiro, a distribuição em território nacional de água potável. Agora nós vamos para o questionamento. Olha aí. Qual o tema assunto do texto? Vamos ver aqui as alternativas. Letra A, a quantidade de água potável no Brasil. Letra B, o aumento do consumo. Letra C, alerta sobre o uso consciente da água potável. E letra D, a água é um recurso natural. Olhe, toda vez que você for se deparar com uma atividade que a professora passar para vocês, uma atividade xerocada, por exemplo, e tiver o assunto tema, olha, tem pegadinha. Mas não é porque a professora quer ser espertinha, não. É porque ela quer saber se você desenvolveu essa habilidade. Todas as informações que estão aqui, na letra A, B, C e D, são verdadeiras. Você encontra no texto. Mas tem uma que é geral, que está sendo abordado em todos os parágrafos. Essa é a ideia. E aí? Depois dessa estratégia, parágrafo por parágrafo, consegue identificar qual é o tema, assunto do texto? Vamos conferir a resposta? Moleza, galera. Letra C. O texto tem como fim pedagógico alertar sobre o uso consciente da água potável. Porque se isso não acontece, nós vamos ter dificuldade para as nossas gerações. Porque não vão ter água para todo mundo. Ok? Segunda questão, olha aí. Coloque M ou N nas palavras para produzir o som nasal. Já descobrimos aí qual estratégia a gente usa para descobrir se é M ou N. Tem uma regra, né? E é moleza. Vamos ver? A palavra campo. A palavra can, na primeira sílaba, é nasal, a sílaba nasal. Mas temos aqui, ó, a segunda sílaba. Eu vou prestar atenção também para a segunda sílaba. Se começa com P ou B, nós já sabemos a regra. Vamos colocar aqui, vamos ver. Can. Eu vou colocar M ou N? Olha aí, galerinha. É M. Por quê? Porque tem o P. Antes de P e B, eu coloco a letra M. Nunca. Vamos ver? É o N. Por que N, professor? Veja, é a consoante C. Vamos ler para a questão, a palavra da letra C. Mundo. Vamos ver? É N. Professor, eu estou com dificuldade. Por que que é N? Galerinha, porque eu só vou escrever M se for antes de P ou B. Lembrou aí da regra? Letra D. Bomba. Bomba. Ah, eu sei que tem um som nasal. E agora, é M ou N? Eu analiso a próxima sílaba, galerinha. Olha, qual é a sílaba? Ba. Começa com que letra? B. Vamos ver qual é a letra que se coloca? M. Muito bem. Vocês estão craque, rapaz.
Vocês vão vir aqui dar aula pra gente também. Letra E, carpinteiro. Carpinteiro. Vamos ver? N, porque a próxima sílaba inicia-se com T. Sombra. Vamos ver? M. Letra G, engraxate. N. Por quê? Porque a sílaba depois da sílaba nasal começa-se com G. E a última, samba. Essa daí eu botei para fechar a atividade. Começa o som nasal, sam, é produzido por que letra? M ou N? M, galera. Show de bola, viu? Aula maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Então, galerinha, encerramos aqui mais uma sexta-feira. Ó, foco novo, 2021. Quero todo mundo aprendendo, todo mundo com garra, porque já já estaremos nas escolas. Enquanto isso não é possível, estamos aqui. Eu, professor Wilson Vilhena, todas as sextas com vocês. Eu quero todo mundo assistindo a aula e dizendo, eu gostei, professor. Um abraço. Fui!